falar, né, um pouquinho. Aqui, agora, na aula de Sociologia, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da religião, o contexto religioso da Religião o formação quê? da sociedade. Religião e ascensão da ciência. A gente vai ver como a ciência influenciou a religião. No início da humanidade, praticamente não havia distinção entre religião e ciência. A Igreja Deus Católica existe, ela é bem influenciada, né? Influenciou muito, né? A Igreja vai Católica. falar tanto do catolicismo quanto do protestantismo. A gente vai falar dos dois aqui com relação à ciência. Primeiro, eu queria saber se vocês me respondessem. Deus existe? Existe. Sim. Como? Me prova. A Não tem. criação de tudo. Tudo que há que no existe. mundo de inexplicável, assim, eu acredito vida. que por conta de Deus. A vida, né? É. A vida em si. Espírito, alma e corpo. Até a própria ciência existe porque Deus existe. Mas a ciência... Como é que o professor ia falar sobre a ciência, sobre a religiosidade, sobre a história, se não existisse Deus? E eu acredito também que Eu não tudo que acredito tem no no Big mundo Bang, eu não foi deixado acredito um exemplo, A né? ciência do que só fazer. acredita naquilo que ela pode provar. no caso, Como ser humano cristão, Deus existe por quê? Porque eu tenho fé, eu acredito que a fé, a minha força espiritual, eu acredito que Deus uma existe. fé é um dom. Tem gente que tem fé na madeira, na pedra. Mas os cientistas, eles dizem que eles só vão afirmar que Deus existe a partir do momento que eles puderem provar. Enquanto a ciência não puder provar, ela vai dizer que não existe. Então já começa a primeira briga. A criação. Contraditório. Então, a gente vai ter duas teorias. Eu vou dar um exemplo aqui, rapidinho. Encontraram vestígio da Arca de Noé. Eu nem acreditava que poderia encontrar isso aí, mas encontraram o vestígio da Arca, né? Tem tanto tempo, mais de 2 milhões de anos atrás, na época de Noé, a história, etc. Quer dizer, aí vai o caba lá, encontra aquela equipe, aí mostra para o mundo que existiu, como outras coisas aí também. Aí ele pode provar, né? Sim, aí ele prova, aí sim. A partir do momento que existiu, a ciência provou, acabou. Mas enquanto a ciência não provar, não existe. É uma questão. A vacina. Existem duas teorias, veja só, existem duas teorias sobre a criação do ser humano na sociologia, dentro da ciência em si. É a teoria criacionista, que é a teoria se baseia na Bíblia, que Deus criou tudo em 7 dias, né? Em 6 dias que ele descansou. O céu, as estrelas, o mar, o oceano, Deus criou tudo. A ciência fala que nós viemos de um ancestral comum aos primatas. Não necessariamente aos macacos, mas aos primatas. Então, a ciência explica a origem do homem, a origem da vida de uma maneira, a religião explica a origem do homem e da vida de completamente diferente. Então, já começa a disputa. A disputa começa aí entre ciência e religião. Cada uma querendo provar a origem do homem e a origem da vida. Aí vai falar, né? A distinção vai acontecer no passar do tempo, principalmente no Ocidente, quando cientistas e religiosos até hoje vivem brigando. Quem está certo? A ciência diz que a humanidade só evoluiu como evoluiu hoje por causa da ciência. Já a religião diz que quem evoluiu a humanidade, nós somos tudo o que somos, graças a Deus. Uma folha não cai de um pé de árvore se Deus não quiser. Eu estou respirando agora com vocês porque Deus decidiu. Então, há essa degradação. A ciência diz que quem ajudou a humanidade, quem faz tudo pela humanidade é ela. Já a religião fala que não, quem faz tudo é Deus. Dependendo do que você chama Deus. Você pode chamar o que os cristãos chamam Deus de Deus, a divindade superior, né, no caso. A divindade superior, a gente chama de Deus. Os judeus chamam de Jeová. Os muçulmanos chamam de Alá.
Lá na China, chama de Buda. Na Índia, chama de Krishna. Os indígenas chamam de Tupã. Os gregos chamam de Zeus. Os romanos chamam de Júpiter. Ou seja, em cada lugar, em cada civilização, essa força superior, essa divindade superior tem uma nomenclatura diferente. É o que a gente vai aqui agora, né? Quando se pensa em religião e ciência, a pergunta inevitável é: entre esses importantes campos da produção e do Só que conhecimento, eu desliguei. há uma atividade humana que a ciência só existe por causa do homem e Deus criou o homem. Aí começa a treta entre eles, né? A treta entre ciência e religião, que é uma das tretas mais legais da história de se estudar. Aí as visões gerais. O povo grego, desde o povo pré-socrático até os históricos, eles viam a natureza como algo divino. A natureza ela era divinizada. Ainda a ciência aí ainda não existia. Tudo que acontecia no mundo era explicado através da mitologia. A mitologia era a base de tudo, né? Os deuses gregos, Atenas, Zeus, Ares, Hades, Poseidon, tudo era explicado através da mitologia. Os hebreus vai ser o primeiro povo a ser monoteísta. Para eles, os hebreus vão dizer que a natureza ela é um simples bem da dimensão material, é algo material. Quem criou tudo foi uma força superior, uma divindade que eles vão chamar de Javé, né? E a gente chama de Deus. É a mesma divindade, essa é a maneira como a gente trata. Já na Idade Média, a Bíblia ela era autoridade em assuntos espirituais. E Aristóteles era autoridade em questões científicas. Aristóteles, um pensador grego, e a Bíblia nas questões espirituais. Aí vai chegar os cientistas e vai quebrar esses dois paradigmas, né? Vai dizer que tanto Aristóteles está errado, quanto a igreja, a Bíblia está errada. Aí no século XVI e XVII, a ciência começa a se modificar. Graças ao Renascimento, lembra que a semana passada a gente viu e falou sobre o Renascimento? O Renascimento, né, o renascer da humanidade, o florescer da humanidade, os pecados pelo qual a igreja estava passando. Então, vamos mudar tudo. Então, vai compreender, né, esse movimento vai se compreender principalmente para tentar escantear a religião no meio da religião e ciência não se misturam. A religião ela tem que ligar das dimensões espirituais e a religião e a ciência vai se dignificar do material. Então, vai ter a disputa entre o material e o espiritual. Os pensadores modernos vão falar, né, que a ciência ela vai se libertar da teologia. Teologia é a ciência que estuda as religiões. Essa compreensão moderna vai ser o natural do descobrimento da existência dos povos, quando vai fazer uma pergunta simples. O René Descartes vai chamar o Papa Pio VIII ou Pio VII, perdoe a falha a memória, foi Pio VIII ou foi Pio VII, o René Descartes vai dizer o seguinte: expliquem isso, que até hoje pede-se para os cristãos explicar, os religiosos no geral. Deus criou um homem e uma mulher. Todo mundo concorda comigo? Sim. Aí esse homem é chamado de Adão e essa mulher é chamada de Eva. Aí Adão e Eva vão comer lá do fruto proibido, de acordo com a Bíblia e tudo mais, tal. E vão ter 3 filhos homens. Caim, Abel e Sete. Caim vai matar Abel. Como é que a humanidade prosperou que só tinha homem? Isso é realmente uma dúvida. E aí? Expliquem. Como a humanidade prosperou só tinha homem? Segundo os teólogos estudiosos, diz que no Éden já existia filhos, viu? Já existiu o quê? Filhos no Éden. Eles já tinham filhos e filhas. E por que esses filhos e filhas não entrou na Bíblia? Quem foram frutos do Caim, Abel e Sete foi filho do pecado. Sim.
E eles tiveram relações sexuais entre eles mesmos. Para a criação do mundo. Se tiver relação sexual, não pode engravidar. Como é? Mas Caim, Abel e Sete. Caim matou Abel, aí ficou Caim e Sete. Caim foi expulso do paraíso. Sim. Como é que Caim se reproduziu? Que não tinha mais ninguém na terra. E Caim foi expulso do paraíso. Não foi expulso todo mundo? Hã? Foi expulso todo mundo do Éden. Não ficou ninguém, não. O Éden foi guardado por causa do pecado. Então, o Éden foi guardado. Mas aí ficou Caim, Quem morava lá acabou a mamata. Adão e Eva. Como é que Eu acredito que Olha, Deus criou mais pessoas depois. Então, segundo mas os Deus criou estudiosos, outras pessoas. Por que essas outras pessoas não entraram na Bíblia? porque Moisés, que escreveu o Pentateuco, não escreveu, só escreveu aquilo que Deus mandou. Aí logo. Moisés escreveu os 5 livros primeiros da Bíblia, a história. Então, Moisés era o quê? Um homem. Um homem escreveu, não escreveu? Não, da história eu não estou questionando isso, não. Só estou falando o que a ciência fala. Sabe por que eu acredito que Deus quem criou as pessoas? Porque se não existia ciência ainda, como os cientistas iam criar a existência... A própria ciência vem de Deus. Os cientistas vão falar, tanto aqui nesse slide tem. Os primatas, tá vendo? Imagem, se você olhar, um primata até chegar o homem. O homem está evoluindo, explicando a evolução do homem. Em cima, se eu fosse uma mão, seria Deus na criação, no momento da criação de tudo. Gente, eu tenho uma teoria. A mulher, normalmente, ela não pode ter. Hoje ninguém mais tem, mas antigamente não tinha até 18, 20 filhos na vida. Não, até um dia desse, na televisão, apareceu uma mulher, no Canal 9, no programa Dia de Domingo, que tem uma mulher que tem 14 filhos, só homem. Tem um apresentador lá, que ele ganhou até o caminhão, cara. Ela tem essa capacidade de ter até 20 filhos. Na Bíblia fala que, antigamente, na Bíblia fala que o ser humano vivia muito mais de 100 anos. Não sei quantos anos, mas era bem mais Mas de tinha 100 mulher anos. que não tinha Então, filho. ela tinha muito mais do que 20 filhos. Ela era discriminada. A mulher antigamente, Aí quer dizer que filho, era discriminada, viu? Então, mas aí quer dizer que, como explicar a evolução? Beleza, ela pode ter 20 filhos. Quer dizer que houve incesto na família, os filhos tiveram relação com a mãe, os filhos tiveram relação com as irmãs deles mesmo? Com as irmãs, segundo a teologia estudada pelo homem. Então, aí a ciência... Porque crescer e multiplicar. Aí... Pessoal, eu, homem Márcio, para mim Deus criou tudo e acabou, não tem explicação não, quem manda em tudo foi Deus e acabou. Não tem o que questionar. Mas a ciência, esses cientistas, eles vão questionar. Eles vão tentar sempre perguntar por quê. Por que foi assim, não foi assado? Porque a Bíblia ela foi manipulada. Aí quando eu falei de Moisés, o René Descartes fala o quê? Que Moisés foi um homem. E o homem é falho. O homem pode manipular aquilo que ele quer. Se um dia, vamos supor, um dia vocês forem escrever um livro da vida de vocês, da história de vocês, provavelmente vocês só vão escrever e só vão botar aquilo que é favorável a vocês. Pelo menos eu faria assim. Porque isso é próprio do ser humano. E é isso que os cientistas dizem. Eles falam que a religião nada mais, nada menos é do que um delírio coletivo. O que vale é o que a ciência fala. De acordo com eles, né? A concepção bíblica da natureza vai incentivar o desenvolvimento da tecnologia, ao favorecer o domínio da natureza pela arte humana, ou seja, a Bíblia vai estimular o homem a desenvolver a tecnologia. Só que a tecnologia vai levar à pesquisa científica. E a pesquisa científica vai começar a questionar tudo aquilo que ela não pode provar. A gente pega a Bíblia, 90% do que há na Bíblia, a gente não tem como provar. Eu acredito pela minha fé. Mas eu não posso provar.
Vocês já viram? Vocês tem um documentário bem interessante que fala as 10 pragas do Egito que aconteceu de verdade. É história, os cientistas dizem que não foi Deus. Aí eles explicam passo a passo o que aconteceu para que as 10 pragas. Tentando mostrar que a Bíblia está errada. E até hoje tem essa briga. A Bíblia contra a ciência. A caneta contra o livro, né? Que é o mais os cientistas falam. A partir da Renascença, no lugar da gente passar a ler a Bíblia, as pessoas começam a aprender profissões. Aí é quando ocorre o seguinte, o cientista vai dizer o seguinte, que é durante o Renascimento, quanto mais você trabalha, mais longe da religião você fica. Por quê? Porque você trabalhando, você está ocupando o seu tempo e não está pensando nas questões religiosas. Então é uma questão que eles vão tratar, né, nesse período que eles vão trabalhar sobre isso. Ô, professor. Oi. Fala, o senhor que fez faculdade, o senhor que estudou, eu vejo a história aqui de muitos alunos, assim, da igreja, que eu incentivo eles fazerem, estudarem, fazer faculdade, e eu incentivo, né, na palestra, na aula, vai estudar, porque senão, se você não vai ser nada, vai passar fome, você e sua mulher, se você quiser casar. Mas alguns já contam, assim, a discriminação, né? Tem professores e alunos que pegam pesado. E eu acho que eles deviam... eu nunca passei por isso, não sei. Mas, se eles estão estudando, vão passar 4 anos estudando, eles deviam, assim, os alunos, entender que ali ele está aprendendo... e aquilo ali, algumas coisas vai servir e outras não vão. Na função dele, né? É meio complicado isso aí. Na faculdade, né? Eu tô falando, né? Rapaz, vou te dizer pelo lugar específico. Eu estudei 4 anos na faculdade, mais 2 anos na pós e no mestrado. 8 anos eu estudei no geral. Esses 8 anos, se eu pegar 6 meses de assunto, eu pego muito. No dia a dia, trabalhando na profissão. Você estuda de tudo e de todos, mas poucas coisas aqui na realidade. Isso deve ser... Eu falo história que é a minha área, né? Mas eu acho que, no geral, deve acontecer com todo mundo. Eu fico pensando assim, mas fazer uma faculdade de 4 anos. Aí, quando a gente for exercer a profissão, a gente não lembrar de tudo que a gente aprendeu, porque é muita coisa, assim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Se tu, pronto, vou escolher a área da educação. A educação, pronto, dificilmente muda os assuntos. Você vai sofrer muito no primeiro e no segundo ano, porque você vai ler isso, mas depois você vai pegando manejo. Você não vai seguir assim no automático, que você já vai se lembrar do assunto assim, ó. Pronto, você faz uma programação. Pronto, eu faço uma programação para aula. Minha aula eu vou começar falando disso, daquilo outro. Mas às vezes a dinâmica da aula muda completamente, que você não vai seguir nada daquela programação. Então, assim, quando você vai fazer uma casa, vocês já reformaram uma casa ou fizeram casa, você pensa que vai gastar X, mas você gasta X mais 2 ou X mais 3. Nunca é verdade, Sempre você gasta mais. Mesma coisa no trabalho. Você estuda pra caramba, mas você vai estudar X mais 1, X mais 2. Não vai estudar tudo, não. Até as coisas mais importantes. É por isso que tem as especializações. Eu fiz história, estudei de tudo, mas qual é a minha área? Minha área na guerra. Minha área dentro da história é guerra. Eu gosto de guerra, de conflitos. É isso que eu faço história para agora. Eu estudo de tudo, tenho que lecionar de tudo, falo de tudo. Mas é a área que eu mais, vamos dizer assim, que eu mais sou especialista. A reforma protestante. Os protestantes, eles vão vir para questionar os dogmas científicos. Vão falar que Deus é a base de tudo. Aí vai vir Calvino, Lutero, Henrique VIII, que vão falar que Deus deve estar presente, Deus é onipresente em tudo em nossa vida, né? A crença para que da nossa vida deve ser uma vida para glorificar a Deus, porque Deus vai nos abençoar. Tudo em nossa vida só acontece se Deus quiser.
É a oração, é o jejum, é ir à igreja, participar. Porque o trabalho, a vida no mundo é hoje, não é amanhã. Mas a nossa vida religiosa, a gente está procurando a salvação da nossa alma. Aí a ciência vai dizer que não, mas a ciência nega a existência do céu e do inferno. Já os crentes, ele até tem uma mania de dizer muito. Se for crente, vai para o céu, já está garantido. Agora, se não for, vai para o inferno. Mas Isso é uma coisa que a ciência não acredita. no inferno. Aí os cientistas falam, mas não existe nem céu nem inferno. E aí? O que vai acontecer? Vai ser nasceu, criou-se, morreu, lascou-se? Tem pessoas que creem na reencarnação. Lá Sim. na Índia, o cara crê se você vai ser o quê? Uma borboleta, um rato, um macaco, quando se reencarnar. Então, cada um tem sua história, né? Sim, no Brasil mesmo. Pronto, eu no dia que eu morrer, vai ser a minha família. Eu, quando eu morrer, eu quero ser crente. Eu quero ser enterrado. Se a família tiver condições. Ou então não tiver condição, compra um álcool no mercado, enrola num pano e joga e me queima. Depois... Tem religião que não pode doar sangue. Tem religião que não pode ser queimado. Tem religião que não pode doar os órgãos. Aí, quando eu falo Hein, professor? Na verdade, isso aí são teorias que eles criam, não é? sim. Eu olhei, até pessoas dentro da minha família que falam, não faz isso não, porque se tu fizer isso, tu não vai poder reencarnar. Eu sim, mas existe muitas pessoas leigas, né? Não estuda, não sabe quem vota, não sabe, não lê um livro, não procura estudar. Hoje está tão bom para você estudar. Mas outra, né? Segue a galera, segue a multidão. Ainda quer discutir. Nem o seu papel na terra, tem gente que não sabe. Pronto, é verdade. E às vezes cada um tem a sua opinião, sua religião. Coisas. É questão de você saber está falando. É porque eu não tenho estudo. Não, o estudo não tem nada a ver com isso, não. É questão de você se posicionar, saber das coisas um pouquinho. Quem está mandando não, mas o mínimo necessário é bom. Se interessa. Se não souber, tipo, não fala o que não sabe, né? Eu sou uma pessoa. Calado. Eu sou evangélico, veja bem. Mas eu sou uma pessoa muito popular. E eu gosto de conversar com todo mundo. Não importa a religião, se for mulher ou homem, se for outro sexo, se for... Eu não tenho discriminação por nada. Eu sentou, eu converso. Parou, eu falo. Quer uma opinião, vamos sentar e conversa. Eu tenho isso comigo, eu não faço exceção, não. Eu gosto de falar muito de religião com as pessoas, eu gosto de questionar. Meu papel, eu gosto muito das aulas de filosofia e sociologia, porque a filosofia e sociologia brasileira é o questionamento. Eu gosto de questionar. Eu já tenho as minhas convicções religiosas, mas eu gosto de questionar até as minhas convicções. Eu gosto de questionar. Porque eu não acho que ninguém está certo, nem ninguém está errado. Todo mundo acredita naquilo que quer, cada um faz aquilo que quer. As pessoas têm muito disso, o meu é o certo, o seu é o errado. Porque o meu é o certo, o meu é o errado. Me diz aí, explica meio aí. Complicado. Não é complicadozinho. Ó, a Bíblia, como falou, a Bíblia fala em salvação, mas veja bem, eu não posso dizer quem vai salvo, quem não ser. Eu procuro, se você quiser saber a história, vá para a Bíblia, a gente pode conversar, mas na última hora o cara pode ser salvo. Sim. No último suspiro, tá lá, na mente ligado com Deus, né? Tá conversando com Deus caladinho, Deus tá vendo. Eu tenho essa tese aí, eu não vou dizer se o camarada morreu, vai pro inferno, não é assim não. Todos os dias. Porque essa história é séria, essa história não é brincadeira não. Em questão de sexualidade, professor, eu estava conversando com uma pessoa essa semana, aí a pessoa disse a mim, tipo, eu não tenho estômago para falar com um gay ou uma lésbica, porque Deus abomina isso. O homem foi criado para a mulher e a mulher para o homem. Mas são pessoas que falam isso, são pessoas que não têm conhecimento. Uma pessoa que fala assim para mim é arrogante isso aí. É ignorância isso. Vai negar fala ao outro. Né, professor? Oi? Isso é ignorância do ser humano, né? Isso é ignorante. Ninguém deve negar fala ao outro por conta de raça, opção sexual. Ninguém deve desprezar ninguém por nada. Não, eu como na mesma mesa, sento na mesma mesa. Se essa pessoa se diz cristã, tu tá esquecendo de um dos principais mandamentos. Amar uns aos outros.
Ao próximo. Amar o próximo como a ti mesmo, Amar né? o próximo como a ti mesmo. É. E não fala de que você tem que amar as pessoas da opção sexual que você concorda, ou da religião que você concorda, ou da raça que você concorda. Não, pô, amar como amar a ti mesmo é um dos mandamentos. Se você é cristão, você deve seguir isso, tem que acreditar nisso. Eu conheço cristãos. Quando alguém normalmente vem falar essas coisas comigo, eu falei, cara, qual a tua religião? Eu falei, não, eu sou cristão. Amar o outro como a ti mesmo. Exatamente, Eu não gosto de conversar nem com pessoa assim. Professor, eu acho que quando uma pessoa chega a esse nível é porque não ama nem a si mesmo. Não quer o bem, né? Cada um não quer o bem, porque se você não ama o gay, ou a lésbica, ou seja quem for, então não se ama a si mesmo, porque são todos iguais. Porque se você se diz cristão, você tem que saber, no minimamente, os mandamentos, mesmo que você não seguir, você tem que saber. Outra coisa, se você é cristão, você acredita que existe o céu e o inferno e vai haver o julgamento. Deus diz, não julgai para não ser julgados. Como é que eu vou julgar a atitude dos outros? Eu aponto um dedo para a pessoa, 4 dedos apontando para mim. Assim, como é que eu vou julgar? Eu não posso julgar ninguém. Aquela história bíblica, quem não tem pecado, atira a primeira pedra, né? Isso tem aquela história da mulher, né, pecadora. Aí a turma morga logo de falar comigo com essas coisas. Porque eu venho logo com essa. Vamos com base na Bíblia. A Bíblia fala disso, a pessoa começa a gaguejar, então aí morga logo a conversa. Porque não aguenta não, a pressão não. Então, oi? Então, estudar o livro da natureza era dado a todos os homens, né? Durante a Reforma Protestante, a Bíblia e o livro da natureza, que é a ciência, né? Que a ciência aqui, no caso que eles falam, é o quê? É a química, a física, a biologia, que são chamadas ciências da natureza. Então, essas ciências da natureza têm que ser separadas do elementos da fé. A fé, de um lado, a fé remove montanhas, mas a natureza, a ciência, ela vai te ajudar na doutrinação da Terra. E a gente necessita, pronto, por mais que eu acredite nas questões religiosas, mas eu tenho que aprender as questões da ciência. Porque eu vivo na Terra. E até a ciência ainda é super valorizada. Então, assim, por essas questões a gente tem que vir, né? O protestantismo, ele vai estimular também as pessoas ao estudo da botânica, da astronomia, da anatomia humana e da geologia. A galera protestante, Calvino, Lutero, eles vão dizer que não. Tem que estudar, tem que a ciência se unir à religião. Não precisa a religião brigar com a ciência, não. Aí começa, né, alguns paradigmas que a gente vai ver que é quando? Com base no pensamento protestante e o pensamento científico. O protestante, o relacionamento imediato de Deus com a natureza. Através de quê? Através da Bíblia. A Bíblia vai mostrar tudo o que a gente deve criar, tudo que a gente deve acreditar. Já dentro da questão da ciência, ela vai falar o seguinte: existe o ceticismo. O que é o ceticismo? É a questão do questionamento dos milagres e da divindade dos profetas. Ele vai dizer que não, nada disso existe. Até que se prove ao contrário, nada disso existe. A religião, toda e qualquer religião, ela só vem para enganar as pessoas, para ludibriar as pessoas. A religião fala que não. A ciência que vai enganar as pessoas, a ciência que vai ludibriar as pessoas. Então vai haver toda essa questão, né, dentro deles. Aí vai haver o iluminismo, né? O iluminismo é o ponto de partida dessa visão, essa quebra. A razão, né? A luz é a ciência vai vir a partir das trevas, as trevas seria a religião. Então a luz vai prevalecer perante a religião. Com a Revolução Francesa, nós vamos ter a separação entre igreja e Estado. A igreja, que antes comandava tudo, era responsável por todos os males sociais. A igreja vai ser separada do Estado e o Estado vai seguir basicamente as teorias científicas. E, por fim, vamos falar de Copérnico, Galileu, Descartes, né? E Kepler, Newton e Robert Boyle, que são cientistas que se baseavam na religião.
mostrando que não necessariamente, se eu for um cientista, eu vou ter que me desvincular da minha religião, não. Eu posso muito bem conviver com a religião e com a ciência. A gente pode conviver com os dois. Exatamente. Me desvincular de um para ser o outro, não. A minha fé não vai influenciar no meu trabalho como cientista. Assim como eu não vou deixar a minha ciência influenciar a minha fé. A gente tem que ter esse discernimento. É muito importante, né? Porque tem gente que fala, não, é aquela a visão de cavalo, só olha para frente. Não olha para os lados nunca. É querer ajudar, né? A humanidade, né? Sim. E a atividade? Vocês vão, mesmo esquema das outras duas, como a religião enxerga a ciência, vocês vão explicar o papel da igreja no mundo medieval, as transformações pelo qual a ciência passou, e quais cientistas estão intimamente ligados à religião, que levou os iluministas a serem os causadores da separação entre ciência e Estado. Beleza? É isso. Beleza. Beleza. Horário. O senhor vai passar para a gente estudar um pouquinho também, né? Os assuntos. Vai botar lá, né? Lá no Clayson, agora de 9h30, vai estar tudo no Clayson. A atividade, a gravação da aula, tudo vai estar lá